Recentemente celebramos o sesquicentenário da ordenação episcopal e posse de Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira como bispo de Olinda. Mas quem foi esse homem que pode ser considerado o primeiro brasileiro a ser condenado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal? Sendo o primeiro bispo capuchinho do Brasil e nomeado com apenas 26 anos, vindo a falecer aos 33, sua coragem, ousadia e atitudes contribuíram para uma maior liberdade de ação da Igreja no Brasil. Sua defesa da fé cristã católica diante das seitas secretas, em especial a maçonaria, e dos desmandos imperiais, recebeu o título de Atanásio Brasileiro. Dom Vital, embora fosse tão jovem, trazia consigo a experiência vivida no claustro capuchinho e os conhecimentos adquiridos em sua formação religiosa e sacerdotal, tanto no seminário diocesano quanto na própria ordem capuchinha, e isso o ajudou e muito no pastoreio das ovelhas que lhe foram confiadas. Naquela época, a diocese de Olinda contemplava o território onde hoje se encontram os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e parte de Sergipe, além de Minas Gerais. Dentre as várias iniciativas e ações de Dom Vital em seu breve, porém fecundo pastoreio, podemos destacar as seguintes: sugestão da divisão da diocese para um maior atendimento pastoral, melhoria na formação do seminário de Olinda, fundação de um jornal, objetivando uma melhor comunicação com seus diocesanos, concessão de alforria aos escravos do Palácio Episcopal, redação de várias cartas pastorais e circulares, orientando o clero e os fiéis, visita pastoral em diversas paróquias e etc. Em comunhão com a Igreja e com os decretos papais, enfrentou destemidamente a maçonaria e o governo imperial. Em 1874, foi julgado e condenado a 4 anos de prisão com trabalhos e custas. Quando lhe foi dada a oportunidade de se defender, respondeu apenas Yesu Taceba, ou seja, Jesus ficou em silêncio. Junto com ele, e pela mesma razão, foi condenado o bispo do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa. Diante da injusta prisão de seus pastores, houve uma grande reação dos povos pernambucano e paraense, que contaram com a solidariedade de pessoas de outros estados e até mesmo de outros países. O próprio Papa Pio IX fez seus protestos ao imperador Pedro II em prol da libertação dos bispos, e diante da pressão popular, dos rogos do Papa e de outros bispos e da insistência do Duque de Caxias e seu ministério, Pedro II aprovava a libertação dos bispos de Olinda e do Pará. Libertado do cárcere, Dom Vital foi a Roma, sendo recebido paternalmente por Pio IX, que o aprovou em todos os seus atos. Quis reencontrar confrades e amigos, por isso esteve visitando diversos lugares, entre os quais os santuários de Lourdes e Assis. Já em 1876, regressou à sua diocese, aportando no Recife e sendo recebido triunfalmente. Naquele mesmo ano, visitou a corte e retomou os trabalhos na administração diocesana, empreendendo uma vida pastoral e passando por várias paróquias, mas já voltou muito enfermo. Aconselhado pelos médicos, Dom Vital viajou para a França em busca de tratamento, mas não houve remédio que lhe desse cura. Hospedado no convento dos Capuchinhos de Paris, recebeu os últimos sacramentos. Ao receber o viático, disse: perdoo de coração aos meus inimigos e ofereço a Deus o sacrifício da minha vida. Mas o que foi a chamada questão religiosa que Dom Vital enfrentou? Nos primeiros dias de seu episcopado, a Verdade, um órgão da maçonaria pernambucana, inicia uma campanha difamante contra o novo pastor, taxando-o de Júpiter tonante em vez de um apóstolo da graça e classificando-o de rapagão de 28 anos.
sedento de gozo, em cujo coração tumultuam as paixões. Dom Frei Vital não se preocupa com os ataques à sua pessoa. O que lhe constrange a alma são as ofensas ímpias à Igreja Católica, à sua doutrina, à Santíssima Virgem, na sua Imaculada Conceição e à maternidade virginal. Ordena então ao clero diocesano que sejam celebradas missas de desagravo à Mãe de Deus. As gazetas maçônicas Família Universal e A Verdade, tentando novamente desacatar o bispo de Olinda, anunciam com grande destaque a celebração de uma missa no dia 29 de junho, festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pela decorrência do aniversário de uma das lojas. Aquela entidade, já muitas vezes condenada pela Igreja Católica, não poderia ser atendida em sua pretensão por Vital, que sistematicamente nega a licença necessária para a celebração do ato religioso. Os jornais maçônicos publicam então uma relação contendo os nomes de todos os seus membros filiados às irmandades e confrarias religiosas. Estas são imediatamente intimadas pelo bispo a expulsarem os seus membros ligados à maçonaria. Já as irmandades revoltadas não atendem à intimação canônica e incorrem no interdito. Recorrendo então à coroa, o Conselho de Estado, a quem foi encaminhado o recurso, opinou pelo seu provimento e determina que sejam cassadas as interdições impostas às irmandades. Dom Frei Vital nega terminantemente a acatar a resolução imperial e recebe a adesão do seu colega do Pará, o erudito Dom Antônio de Macedo Costa, que põe em prática na sua diocese os mesmos atos firmados pelo bispo de Olinda em relação à maçonaria. 3 irmandades paraenses recorrem igualmente ao Conselho do Estado e obtêm provimento de seus recursos, mas Dom Macedo Costa segue os mesmos passos de Dom Vital e não cumpre aquela decisão. Os 2 bispos, por esses atos de rebeldia, são denunciados e processados, enquadrados no crime inafiançável do artigo 96 do Código Criminal de 1830, que era de oposição às determinações das autoridades constitucionais. No dia 2 de janeiro de 1874, Dom Frei Vital é preso no Palácio da Soledade e remetido para o Rio de Janeiro, onde teve julgamento. Dom Vital retira-se do recinto, antes mesmo da leitura de sua sentença, que fora de 4 anos de prisão com trabalhos a ser cumprida no Forte de São João. E igual penalidade teve o bispo do Pará a cumprir, porém, na fortaleza da Ilha das Cobras. Posteriormente, estas sentenças seriam comutadas em prisões simples.